Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! Nesse anime, todos os humanos vivem num pequeno país. Pois, no mundo afora há diversos tipos de demônios que ameaçam a sociedade. Vemos então o nosso protagonista Kufa Vampir. Ele recebeu a missão de sua guilda para se tornar professor de uma nobre chamada Melida Angel. O Kufa então acompanha a Melida até sua escola, e lá, o Kufa nota que apesar da Melida ser uma nobre, ela não tinha a habilidade de usar mana. Percebendo isso, o Kufa revela que deveria matar a Melida, já que seu trabalho não era ser um professor, mas sim avaliar se a Melida era de fato filha do nobre da família Angel. Pois, nesse mundo, todos os nobres têm o dom de despertar a mana. E como a Melida não tinha nenhuma gota de mana, ela não era uma nobre e sim o fruto de uma traição. Ao procurar a Melida, Kufa nota que ela havia sumido. Algum tempo depois, ele a encontra sendo atacada por alguns demônios. Nesse momento o protagonista percebe que esse ataque era obra da própria família da garota. Bem perto do ataque, o Kufa escuta a Melida se lamentando por ser fraca e escuta o sonho dela, que era se tornar uma cavaleira a qual todos se orgulham. Ouvir isso faz o Kufa simpatizar com a garota e por isso ele decide enfrentar os demônios. Depois de vencê-los, o Kufa conta a Melida que havia um método de despertar a mana dela. No entanto, esse método poderia ocasionar em efeitos colaterais e até mesmo a sua morte. Ao ouvir isso, a Melida diz não se importar com os colaterais, mesmo que eles sejam mais fortes que os do uso da creatina do Karyani. Tudo isso porque durante toda a sua vida ela foi vista como uma fracassada, e despertar a mana poderia fazê-la ser vista como alguém que as pessoas pudessem se orgulhar. Após a garota concordar, o Kufa bebe uma poção e beija a Melida. Feito isso, a garota finalmente consegue usar a sua mana. Porém o Kufa conta que se a Melida não ficar forte ao nível de uma nobre, ele e ela iriam ser mortos. No dia seguinte após a garota despertar a mana, o Kufa resolve fazer uma checagem na Melida para conferir se havia algum efeito colateral. Nessa checagem o Kufa revela que apesar da Melida ter despertado um pouco de mana, a classe que ela ganhou não foi a de um paladino, que no caso é a classe considerada mais forte, mas sim a classe de samurai ou espadachim, que para a sorte da garota, é a mesma classe que o protagonista tem, e o único ponto ruim dessa classe é o fato de que ela é considerada inferior por não ser da nobreza. Apesar dos pontos negativos, a Melida diz que está feliz por ser da mesma classe que ele. Após ela falar isso, o nosso protagonista pede para a garota manter a sua mana em segredo até o dia do campeonato estudantil. Campeonato esse que está previsto para acontecer na próxima semana. Dito isso, uma semana se passa e o dia do campeonato finalmente chega. Daí como seu pai vai assistir o torneio, a Melida fica com medo de envergonhar a sua família novamente. O medo da garota acaba deixando nosso protagonista preocupado, pois qualquer falha da garota poderia levar ambos a serem mortos. Nesse momento uma aluna chamada Nerva chega e começa a falar mal da Melida. Porém, quando a tal da Nerva começa a falar mal do Kufa, a Melida se levanta e confronta a garota sem nem mesmo hesitar. Ver a Melida reagir assim, faz o protagonista perceber que a Melida não lutava por si própria, mas sim pelos outros. Por conta disso Kufa percebe que ela provavelmente não iria perder. Depois disso, o campeonato finalmente se inicia e a Melida vai ao confronto da Nerva. Nesse momento todos ficam impressionados ao ver a Melida usando mana. As duas então começam uma batalha intensa, mas a Melida acaba gastando sua mana muito rápido. Isso faz a Nerva começar a caçoar da Melida novamente, porém a Melida se lembra do apoio do Kufa. Então ela se levanta e utiliza uma técnica secreta que ela tinha aprendido com o Kufa, com isso ela vence a Nerva. A Melida fica tão feliz com sua vitória que ela resolve ir conversar com seu pai. Porém, ele fala que ela não deveria ficar tão feliz com apenas uma vitória e vai embora. Apesar da Melida ficar triste ao ouvir isso, o Kufa fala que a Melida deveria ficar feliz, pois pela primeira vez o Lorde da Casa Angel havia respondido ela. Dito isso, ele conta que ela deveria se preocupar com a próxima batalha que seria contra sua prima, a Elise Angel, que é da classe Paladino. Quando a batalha entre as duas começa, a Elise vence a Melida em pouquíssimos segundos. Depois dessa derrota alguns dias se passam, e agora a Melida está ansiosa para o dia do festival escolar. Normalmente a Melida fica assim, pois nesse dia ela sempre usa o mesmo vestido que a sua prima. Porém no dia do festival, a Elise chega com um vestido diferente de todas as alunas. Por causa disso, várias alunas começam a falar mal da Elise. Nesse momento a Melida percebe que não havia sido uma ideia da Elise usar um vestido diferente e sim algo que a família dela fez usar. Ao ver a Elise fugindo, a Melida vai atrás dela para consolar, porém as duas acabam sendo emboscadas por vários bandidos e levadas para algum lugar escondido. No meio disso tudo, a Melida percebe que um dos bandidos que estava todo enfaixado era metade demônio. Do nada o enfaixado abre a boca e conta que ele passou por vários experimentos, onde os genes dos demônios foram adicionados em seu corpo. Daí usando as duas garotas, o enfaixado diz que irá tentar mudar a classe da Melida para paladino utilizando os órgãos da Elise.
Do nada, a Elise acorda e começa a entrar em pânico ao ver os demônios. Nesse momento, a Melida usa uma distração para as duas tentarem fugir. A pequena Melida luta com todas as suas forças contra os demônios. Porém, as duas acabam sendo pegas novamente pelo enfaixado e dessa vez o cara pretende eliminá-las. Daí, quando o enfaixado iria matar a Melida, o protagonista acompanhado da professora particular da Elise aparecem. Juntos, os dois vencem facilmente os demônios que estavam ali. Feito isso, o Kufa decide ir sozinho atrás do sequestrador enfaixado. Ao chegar no local, o enfaixado conta que ele foi requisitado pelo próprio avô da Elise para fazer isso. O Kufa responde que não se importava e que não iria permiti-lo se meter novamente com a Elise e a Melida. Ao escutar isso, o enfaixado invoca um demônio artificial e começa a lutar contra o Kufa. Apesar do Kufa se mostrar superior na batalha, o enfaixado se aproveita de uma brecha e retira a mana do Kufa. E com isso, ele consegue cortar um braço do nosso protagonista. Feito isso, o enfaixado pensa que havia vencido a batalha. Mas o Kufa aparece novamente e derrota o demônio artificial com apenas um golpe. E do nada o cabelo do Kufa começa a ficar branco, e nessa forma, ele consegue colocar seu braço de volta como se nada tivesse acontecido. Isso faz o enfaixado entrar em pânico, pois ele percebe que o Kufa era um demônio da classe mais forte, que no caso é um vampiro. Após revelar sua verdadeira forma, o Kufa revela na verdade ser metade demônio também e conta que não irá matar o enfaixado. Porém, a partir de hoje, ele não deveria mais mexer com a Melida. Um tempo depois disso, vemos que o líder da guilda do Kufa estava suspeitando sobre os relatos que o Kufa deu. E por conta disso, ele envia uma assassina experiente para investigar o Kufa e a Melida. Após esses acontecimentos, é mostrado um flashback da Elise. Nele a gente vê que apesar dela ter mana desde nova, a Elise tinha medo dos demônios e que por isso, a Melida sempre defendeu ela como uma irmã mais velha. E em seguida, vemos que outro campeonato estava prestes a começar. Nesse campeonato, dois times seriam formados para se enfrentarem, e as duas líderes escolhidas foram a Melida e a Elise. Porém, as alunas começam a deduzir que a Melida tinha manipulado as coisas e começam a falar mal dela. Ao perceber que a Melida estava mal com isso, o Kufa conforta e diz que nunca duvidaria dela. Após isso, o Kufa descobre que a pessoa que manipulou a escolha das líderes foi a serviçal que cuida da Elise. Pois, ela queria que todos percebessem que a Elise é a única digna de herdar a casa Angel. A serviçal conta que não aguentava mais ver a Elise interagindo com a Melida e ao ouvir isso, a Melida faz o desafio que se ela vencer a Elise no campeonato a serviçal iria ter que permitir a amizade das duas. Após isso, o Kufa percebe que tinha alguém espionando ele e a Melida. Então ele acaba encontrando a assassina enviada para espioná-los. A Black conta que a guilda estava suspeitando dos relatos do Kufa e por isso a pediram para investigar e que se fosse preciso, ela teria que matar a Melida. Isso acaba irritando o Kufa e por isso, ele parte para cima dela. A Rose acaba aparecendo também e ao perceber que estava encurralada, a assassina chamada Black vai embora. Após ela sair, o Kufa conta que a Black tem uma habilidade especial que permite ela copiar qualquer aparência de classe que não seja uma classe da alta nobreza. Do outro lado da tela, a Elise foi lá e chamou a Melida para conversar. Lá a Elise fala que ela iria perder de propósito para as pessoas perceberem que a Melida é forte. Ao ouvir isso, Melida acaba se estressando com a Elise, pois vencer dessa forma na verdade iria piorar ainda mais a situação dela. Por conta dessa conversa, as duas garotas acabam se desentendendo. Então, alguns dias se passam e chega o dia campeonato. Enquanto a Melida fazia sei lá o que, o Kufa estava indo atrás de uma aluna que ele desconfiava ser a tal da assassina Black Magia. Mas ao perceber que a aluna tinha uma mana da alta nobreza, ele pede desculpas. Porém, essa aluna chamada Muli demonstra estar planejando alguma coisa. Enquanto o Kufa observava as alunas, a Melida finalmente começa a enfrentar Elise. Durante o confronto a Elise diz que a Melida era fraca, daí por querer que a Melida fosse tipo uma irmã velha para ela, a Elise não queria enfrentá-la. Ao ouvir isso a Melida começa a lutar a sério e derrota facilmente a Elise. Feito isso, Melida fala para Elise não a subestimar, pois ela ficou forte o suficiente para protegê-la de qualquer coisa assim como fazia na infância. Do nada, a assassina Black Magia aparece e conta que viu a luta toda e percebeu que a classe da Melida era a de samurai. Isso faz a assassina partir para cima da Melida. Mas o Kufa consegue chegar a tempo e interromper a assassina. No fim, a tal da Black Magia diz que ela não poderia voltar um relatório, senão, ela iria acabar sendo expulsa da guilda. Ao ouvir isso, o Kufa resolve dar um relatório mais detalhado para evitar problemas. Após tudo dar certo, a aluna chamada Muli revela para sua amiga chamada Salasha que ela plantou um analisador de mana no campeonato e que ela iria usar isso para analisar a classe da Melida. Depois desses acontecimentos, as alunas resolvem dar uma festa secreta na escola. Nessa festa, a Muli e a Salasha acabam fazendo amizade com as nossas personagens principais.
No entanto, no meio da festa uma bruxa começar a atacar as alunas. As 4 até conseguem fugir, mas são surpreendidas pelo Kufa. Daí o Kufa então conta que isso tudo foi uma pegadinha por elas fazerem uma festa secreta no meio da escola. E que bruxa era na verdade a Rose. No dia seguinte, o Kufa conta a Melida que eles iriam para um acampamento de treinamento na cidade natal da professora Rose. Nesse meio tempo, o Kufa é abordado pela Rose e a mulher o pede em casamento. E a Rose só fez isso, pois o pai dela havia marcado um casamento arranjado para ela. Ciente de tudo, o Kufa decide ajudar a Rose nessa farsa. E em seguida, o pai da Rose, o Lord Blossom, acaba chegando na cidade para visitá-la. No entanto, o Blossom toma um susto ao ver o rosto do Kufa, já que ele se parecia muito com um garoto que havia feito um massacre alguns anos atrás, na cidade natal da Rose. Após ouvir isso, o Kufa fica meio abalado e se retira do local. Enquanto a Melida ia atrás do Kufa para consolar, todos acabam escutando um grito. Nesse momento a Melida vai conferir, e ao chegar lá, ela percebe que uma aluna havia sido atacada. Depois do ocorrido, o Lord Blossom promete achar o culpado e para isso ele usa um líquido especial que iria revelar a mana do culpado. Porém, ao utilizar o líquido, a cor da mana do culpado acaba sendo a mesma do Kufa e por isso todos começam a suspeitar dele. Após isso, todos chegam na cidade natal da Rose, a cidade de Shangarta. E graças ao conhecimento do Lord Blossom, a cidade de Shangarta é uma cidade repleta de árvores e vida. No entanto, ele conta que pela cidade há pontos misteriosos onde a física convencional não funciona e por isso, ninguém deveria ir nesses lugares. Enquanto o Lord apresentava a cidade, um cara chega e conta que estava tendo um problema. Esse problema era na verdade um homem que estava atacando as pessoas. O Lord Blossom então acaba matando o homem. Depois de fazer isso, o Lord conta que pela cidade está tendo uma doença que está deixando as pessoas agressivas, e ela não tem cura. Já que a Rose está em sua cidade natal, ela decide apresentar um orfanato para o Kufa. Em seguida, a Rose revela que ela não é uma filha biológica do Lord Blossom. No dia seguinte, todos acordam com a notícia que as crianças do orfanato foram assassinadas. A diretora, percebendo que elas foram atacadas do mesmo jeito que a outra aluna foi atacada, vai lá e pede para Melida chamar o Kufa. Mas a Melida responde que não havia visto o Kufa há mais de um dia. Isso faz as pessoas suspeitar ainda mais do Kufa. E por isso, o Blossom começa a caçar o nosso protagonista. Porém, a Melida não acredita que o Kufa havia cometido esses crimes. E por isso ela decide ir investigar. Do nada, ela é abordada pela assassina Black Magia que dessa vez queria apenas ajudá-la a investigar. Então Black Magia conta que o Kufa estava investigando a cidade antes de sumir. E que as duas deveriam investigar sobre os pontos misteriosos, já que provavelmente eles eram a chave dos crimes ocorridos. Daí as duas vão para o ponto misterioso mais restrito. E lá acabam percebendo que aquilo na verdade é um laboratório. O lugar estava cheio de cadáveres que, de acordo com a Black Magia, eram experimentos focados em adicionar os genes de demônios em seres humanos. Por causa disso, a Black começa a suspeitar que a pessoa por trás dos crimes é próprio Blossom. Então a Melida resolve voltar para a cidade, e lá ela acaba descobrindo que a Rose também foi morta. Depois de ver isso, a Melida resolve ir para outro ponto misterioso para descobrir a verdade. Dessa vez, ao invés de achar corpos, ela encontra relatórios comprovando que o Blossom estava fazendo experimentos com os humanos. Do nada, a Rose aparece no local com uma forma diferente e ataca a Melida. Porém, o Kufa surge no mesmo momento e usa sua forma de vampiro para impedir a Rose. Após a Melida ver a forma verdadeira do Kufa, o nosso protagonista revela para a garota que ele é um meio vampiro e agora que ela sabe disso, ele terá que apagar as suas memórias, pois ele não irá suportar ser odiado por ela. No entanto, a Melida, ao invés de ficar com medo ou odiá-lo, ela vai lá e dá um beijão no Kufa e diz para ele que amar ele independente da sua forma. E por isso ela pede para ele contar toda a verdade. Um flashback então é mostrado revelando que o Blossom estava trabalhando com um demônio para usar os humanos de experimento no intuito de salvar a sua esposa. O demônio tinha atacado todas as crianças do orfanato, incluindo a Rose, e então vemos que o Kufa também fazia parte do orfanato. O Kufa, com a ajuda de uma guilda, consegue vencer o demônio. Para salvar a Rose, ele decidiu a transformar numa vampira para impedir a sua morte. Depois de fazer isso, ele pediu o líder da guilda a não matar a Rose, pois ele iria utilizar sua habilidade especial para apagar as memórias da Rose. Dessa maneira, ela não iria se transformar completamente em um vampiro. Desde então, o Kufa se tornou um assassino da guilda e vem monitorando a Rose de perto, para que ela não venha se lembrar do seu passado. Após de contar toda a história, o Kufa pede ajuda da Melida para impedir o Blossom e o demônio, pois eles queriam fazer a Rose se casar para ela ter filhos com a habilidade de usar mana. E com isso, eles iriam utilizar as crianças dela nos seus experimentos.
Após ouvir o pedido do Kufa, a Melida até o casamento da Rose. Lá ela começa a provocar a Rose para tirá-la do controle mental que ela havia sido colocada. Após conseguir, a Melida ataca o demônio que estava escondido no corpo do Lord Blossom. Feito isso, o Kufa e a Rose vão atrás do demônio e começam uma luta intensa. Após vencerem o demônio, a Rose revela ter se lembrado de tudo e conta que queria ficar ao lado do Kufa. Porém, o Kufa fala que não queria ela no lado sombrio da vida e por isso, ele se despede e apaga todas as suas memórias novamente. Em seguida, o Kufa vai atrás do Lord Blossom e lhe dá uma poção para o cara curar sua esposa. Feito isso, o Kufa agradece o Blossom por ter cuidado dele em sua infância e após esses acontecimentos, alguns meses se passam e vemos que uma reunião para discutir algo sobre a Melida está acontecendo. Nessa reunião, a garota chamada Muri conta que a mana da Melida não é de classe paladino. Por conta disso, todos começam a acreditar que a Melida não é uma nobre da família Angel. No meio da reunião, a Muri tem a incrível ideia de expor isso no próximo torneio que irá ocorrer no próximo mês. Logo em seguida, um homem mascarado aparece na escola e começa a dizer que ele é o verdadeiro pai da Melida. Esse ocorrido acaba deixando a Melida triste. Mas o nosso protagonista vai lá e diz para ela vencer o próximo torneio. Se ela conseguir fazer isso, todos teriam que aceitá-la. No entanto, quando o dia do torneio chega, todas as alunas acabam sendo atacadas por uma magia misteriosa. Essa magia faz a Melida e a Elise irem para um local completamente diferente. Lá, as duas são atacadas por vários fantasmas e acabam sendo salvas pela Muri e a Salasha. Depois disso elas começam a conversar e resolvem vencer o torneio juntas. Após vários desafios, as quatro conseguem passar e ganham o livro de certificado. Porém, a Salasha resolve revelar que aquilo tudo era uma armadilha para expor a Melida. Nesse momento, é mostrado que as outras alunas estão sendo atacadas por um demônio necromante. No entanto, o Kufa chega para lutar com o necromante e com a ajuda do enfaixado que agora está do lado dele, o Kufa consegue vencer. Após derrotar o necromante, o Kufa percebe que estão planejando matar todo mundo que conhece a Melida. Ao descobrir isso ele resolve ir atrás dela. Do outro lado da tela, a Miu lhe revela que queria o livro de Melida. Pois, após vencer o torneio, o livro é marcado com a classe da dona. E com isso, a Miu lhe poderia confirmar para a nobreza que a Melida não era da classe paladino. Dito isso, a Miu então usa um feitiço especial que teletransporta a Melida para um tribunal. Lá os nobres acusam a Melida de ser uma farsante para comprovar que ela não era uma Angel. Eles obrigam a Salasha a duelar com a Melida. Apesar de inicialmente, a Salasha parecer estar ganhando a batalha, a Melida consegue derrotá-la com apenas um golpe. Isso faz todos os nobres perceber que aquilo foi um engano e que apesar da Melida ser de uma classe inferior, a Melida era uma nobre. Nesse instante, uma magia misteriosa aparece no local transformando aquilo tudo em uma gaiola. Com isso, novamente o homem mascarado aparece e dessa vez ele tenta matar a Melida. No entanto, o Kufa surge e com a ajuda da Melida, os dois vencem o mascarado. Após isso, alguns meses se passam e o pai da Melida resolve ir falar com ela. Em frente à sua filha, o homem conta que a família Angel já teve magos da classe samurai e que ele tinha certeza que ela era a filha dele. E o anime termina, com a Melida indo conversar com Kufa, para agradecê-lo por tudo e para dizer que a partir de agora, ela também deseja protegê-lo.